Fala galera, aqui é o Renan, tudo bem? Bem-vindo aqui para mais um vídeo no canal. Antes de tudo, muito obrigado por todo mundo que está assistindo os vídeos, todo mundo que está contribuindo no grupo do Telegram. Eu nunca pensei que o canal ia tomar tamanha proporção. Nós já estamos chegando a quase 500 inscritos aqui no canal. O Telegram já passou de 100 pessoas lá que entraram de forma voluntária para conversar, para pegar, entender, ler o que o pessoal está postando. Então, antes de tudo aí, muito obrigado. E se você por acaso está assistindo esse vídeo aqui por conta do robô, do ApolloBot, do Cointech2U, qualquer que seja ele, se inscreve aí no canal. Eu não tenho tantos vídeos assim, né? Então vai me ajudar bastante. Beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre resultado. Passei 30 dias aqui utilizando o ApolloBot. Eu vou mostrar o resultado para vocês, vou comentar sobre algumas coisas, vou tentar também não ter pressa aqui no que eu vou mostrar para vocês, mas eu preciso só esclarecer uma coisa, tá? Mostrar o resultado, dando certo ou dando errado, causa reação nas pessoas que estão utilizando. Então, se, por exemplo, eu mostrar um resultado aqui de lucro, de positivo, vai incentivar que pessoas também vão fazer isso, e às vezes por uma influência da minha parte que ele está mostrando isso, a pessoa vai lá utilizar, mesmo que não tenha conhecimento suficiente, enfim. E ela pode, né, como qualquer operação aqui dentro de criptomoeda, ainda mais em mercados futuros, de perder aquele dinheiro. Da mesma forma, se eu mostrar um resultado aqui onde eu tomei um prejuízo, pessoas que entraram no Apollo Bot ou em qualquer outro bot de negociação futura podem pensar em parar de utilizar aquilo porque eu tomei um prejuízo. Então, o mais importante de tudo é o momento, a forma que o mercado reagiu, o momento que você entrou, como as posições foram abertas ou não, o valor que você colocou, tudo isso vai influenciar no resultado de cada um. Então, nunca vamos ter resultados iguais, idênticos, talvez na mesma direção, mas nunca vai ser igual. Então, eu quero dizer que esse vídeo que eu estou mostrando aqui do resultado da ApolloBot de um mês, ele vai ser, da minha parte, o último vídeo que eu vou mostrar valores, mostrar dinheiro, mostrar resultados dessa forma, porque eu não quero que cause esse tipo de influência. O meu ponto aqui do canal é que as pessoas devem conhecer as coisas de forma clara e detalhada e não ser levadas a fazer algo, que é o que a maioria dos canais fazem. Então, pessoas que mostram resultados e é aqueles vídeos diários de resultado, criam um gatilho na maioria das pessoas de fazer aquilo e a pessoa entra num link de indicação daquele robô ou daquele bot, que ao depositar um dinheiro ali, por exemplo, e comprar o gas do robô, é onde essas pessoas que estão fazendo vídeo ganham dinheiro. E eu, desde o início do canal, que é o meu primeiro vídeo, comento que não é esse o meu objetivo aqui. O meu objetivo do canal era, primeiramente, ter isso de forma clara, porque tem muitas pessoas que sofrem e perdem dinheiro com isso. E o meu segundo ponto é, será que falando sobre o assunto eu consigo monetizar esse canal? Então é isso que eu estou tentando agora, tá? Então, link de indicação eu tenho? Tenho também, tá aqui no grupo, tá aqui, mas você não precisa utilizar o meu link. Cointech2U, por exemplo, nem precisa ter link de indicação, você usa se você quiser. O Apollo Bot, infelizmente, você tem que colocar um código de indicação, tá? O código de indicação que o pessoal que você acha nos vídeos do Apollo Bot oficial é o link da mesma pessoa desde sempre, que eu acho que é um dono ou os desenvolvedores desse bot, tá? Por que, que é sempre ele? Não faço ideia, né? Porque daí todo o percentual que você coloca, em tese, vai para ele, que é a mesma pessoa do bot, entendeu? Se você compartilhar o link de indicação entre amigos e colegas, em tese, deveriam dar mais dinheiro para o, as pessoas, né? Então diminuir a margem de lucro deles. Beleza? Então só deixando isso claro, esse vai ser o último vídeo que eu vou fazer mostrando valores e dinheiro, tá? Eu não quero que isso vire contra ninguém aqui de utilizar ou de parar alguma coisa que está operando agora, tá bem? Bom, então eu vou mudar minha tela aqui.
só dando um contexto aqui também, como eu passei no primeiro vídeo, tá? O bot no celular funciona extremamente bem, tá? Ele funciona muito bem. No computador não, tá? A página fica desconfigurada, é bem ruim de ver mesmo, então eu peço desculpa aí, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. O aplicativo tem na Play Store, tá? Não estava desde sempre. Eu acho que o aplicativo eventualmente ele cai alguma margem, coisa de segurança da Google tal, e eles classificam como não seguro, enfim, ou também por não estar sendo atualizado os requisitos mínimos, mas atualmente está aqui, tá? Você pode baixar por aqui a última versão, tá? Então aqui tem a telinha, ó. No celular ele fica um pouquinho mais bonito, beleza? Tá, eu vou fechar aqui e agora eu vou ir para minha tela aqui sobre o YouTube, né? Onde tem o canal oficial. Se vocês repararem algumas informações, né? O primeiro vídeo é esse aqui. Ele foi postado há um ano atrás, ó, no dia 24 de agosto, então um pouco mais de um ano atrás. Então não é um bot tão velho assim, né, digamos assim. A cara dele é a mesma. Nós temos aqui uma adição de corretoras agora, né? Então eram as principais, agora já temos mais. Muito parecido com o que é hoje. Dá para ver aqui que o acesso estava sendo feito no aplicativo e ele joga o login, né, para dentro do browser, que é normal. E é uma tela muito parecida com o que está hoje, tá? Se vocês repararem, aqui eu não tenho o Futurus Edge. Então eu tinha Spot Classic, Futurus Classic e Futurus Indicators, que usa RCI, MDCA, todos aqueles indicadores. Mas eu não tinha Futurus Edge ainda. Se eu for olhar mais para frente, ele já mostra aqui uma forma de operar aí, né, utilizando inteligência artificial, tá? E aí um primeiro ponto aqui, né, que é uma das coisas que eu falei ali no Cointech2U. Só um pouquinho. Então o que dá para ver é que tem essa inteligência artificial já, que eles comentam desde o primeiro vídeo que eles lançaram, né? E aí vendo os vídeos deles, nós temos aqui, deixa eu ver se é esse ou esse. Bom, é um dos vídeos deles de apresentação do Zoom, onde esse mesmo, ó. Então eu vou colocar aqui um volume baixinho. The very outstanding feature of ApolloBot that I would like to go into right now is the artificial intelligence that ApolloBot uses to train, which is called Tulip. Tulip is an investment artificial intelligence. It's an artificial intelligence that very big companies use to trade the financial markets, the forex markets, and other markets of which cryptocurrency is a part of. Tulip is a very, very special software. It's a machine learning, meaning it's forest learning. If you can you just mute your mic for a minute, let me finish the presentation. Like I said, Tulip is a machine learning artificial intelligence that is always learning the market and makes decisions based on data. It's an investment AI that makes decisions based on the data, the quantitative aspects of the market. It's one of the reasons when you're setting up your coins, you'll notice that some coins will be in a long, some coins will be in a short. At the same time, Então, some coins will be long and some coins will be shorting. That's because então, assim, pelo que dá para entender, né, tem essa inteligência rodando por trás, que é um aprendizado de máquina e basicamente ele vai servir aí para não operar a criptomoeda sem nenhum controle aí quando o mercado está extremamente volátil, né? E aí pesquisando sobre a empresa, né, eu vi que tem esse carinha aqui, ó, e aparece, né? Então apresentando Frontline Copilot, inteligência artificial generativa projetada para operações de linhas de frente. Então deve ser algum módulo disso aqui que está embarcado ali para rodar isso, né? Mas assim, infelizmente a gente não consegue comprovar nenhuma dessas coisas, tá? Para mim, a grande forma o conceito de utilizar inteligência artificial no nome das coisas aqui é um pouco mais para vender do que de fato a diferença, tá? Porque se, em tese você poderia ter uma identificação de um movimento agressivo no mercado, seja um aumento ou uma diminuição do valor da criptomoeda com uma comparação básica ali, né, nos últimos 15 minutos, 20 minutos, na última uma hora. Então, o quanto essa aprendizagem
do mercado de fato opera dentro de um bot desse aqui, tá? Então é muito difícil de saber realmente. Para mim ele tem mais um papel de vender ali, né? De cair aí nas buscas das coisas, que é o que está mais forte ultimamente do que isso, tá? Então, beleza. Então, algumas outras informações, tá? Além do canal oficial deles aqui. Todos os vídeos aqui, inclusive o mais antigo, ó, que é esse que eu acabei de abrir para vocês, ele tem um código que é esse final K7L, tá? E se vocês repararem, tem aqui também o Telegram e o WhatsApp. Eu vou clicar aqui no Telegram, que é o que eles têm aqui, tá? E se vocês repararem, no robô também tem, quando você abre o bot lá, você também tem o link do Telegram. Só que esse Telegram agora, na última semana, então hoje é dia 18/11, na última semana, eles fecharam o canal, então pode ver aqui que não é mais permitido enviar nesse grupo, com 4.480 membros, mudaram o título aqui para -old. Não sei o que aconteceu, eles não falaram nada, ó, a última conversa foi do próprio Joey aqui, e todo mundo que entrava, né, recebia essa informação, e várias coisas aqui eram colocadas por ele. Ó, vou até traduzir para o português aqui, né? Ó, então o Apollo entrega a rede general Clib AI. Ó, até é diferente do que eu imaginei, tá? Vamos voltar lá? Vamos colocar aqui. Ó, então deve ser uma coisa da Microsoft, ó. Ó, voltado para a plataforma de investimento. Então, aparentemente, aquilo que foi colocado ali realmente é o que está sendo utilizado pelo robô, tá? Então, bem aí de forma fidedigna do vídeo, tá? Então, ponto aí para trazer para vocês aqui também, uma correção no ato aqui de ver essa parte do Telegram. Então, ó, mudança automática de direção, taxa de reposição da posição, né? Taxa de lucro, não é predefinida como os outros bots. Enfim, então aqui tem uma documentação aqui e um GitHub com um código para quem quiser utilizar, né? Mas voltando, né? Tem uma propaganda muito forte aqui do Joey aqui, né? E você consegue de forma fácil aqui ter muita informação do bot. Agora, por que eles fecharam esse canal do Telegram com 4.480 membros? Não dá para entender. Sem nenhuma coisa. Então, as coisas relacionadas a bots são sempre assim, gente. São sempre assim. Se você precisar de qualquer suporte um pouco mais específico ali, boa sorte, tá? Quando a gente entra no vídeo aqui, então, tá dessa forma. Agora, se a gente entrar lá pelo bot mesmo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Se eu não me engano, está em minha conta. Sobre nós. Aí, se você clicar aqui em Telegram, você já vai cair, então, aqui no oficial, tá? Que é esse aqui que eles criaram novo e está bem recente. E aí um ponto importante, tá? Dentro do bot você precisa também colocar números, fazer uma configuração a depender do capital que você tem. Tá? Então todas as corretoras têm aqui. Então eu vou digitar aqui para vocês verem, ó, Binance. Eu posso digitar Bybit, pode digitar BitGet, enfim. Então eu digitei Binance, ele vai abrir aqui para mim. E aqui eu tenho embaixo todas as configurações ali para eu utilizar. Então, por exemplo, iEdge DCA Futures, eu tenho aqui, né, uma configuração para cada capital. Eu tenho aqui também uma para cada capital. E é um pouco complicado, né, porque se vocês repararem aqui eu primeiro, ó, eu vou lá e coloco, eu tenho $100 e eu coloco essas duas moedas aqui, né? Daí para quando eu vou para $200, a FET já não está aqui. A FET ela some daqui, ó. Cadê a FET, né? Então é meio complicado porque o pessoal força você já não seguir o normal aqui. Então você teria que fechar essa moeda aqui e abrir de novo ela só depois, ó, tá vendo? Então é meio complicado assim, ou então você começa com A e OP e depois vai mudando. Mas enfim, existe uma configuração de todos aqui que você tem que colocar, tá? De cada corretora. Isso porque cada corretora tem um mínimo que você pode abrir, beleza? E aí agora a gente vai então, sabendo de tudo isso,
Se você quer ver como configura o bot e como adiciona gas nele, bom, na minha visão, procure sobre o tema e procure no canal oficial, tá? Não é da minha função fazer isso, até porque isso é um facilitador principalmente para quem sequer tem conhecimento disso, tá? Então eu não quero que você faça só seguindo passo a passo aqui. Eu quero que você procure e faça se esse for o seu desejo, tá bom? Então agora vamos falar de resultado, tá, gente? Eu coloquei por volta de. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu estou aqui na minha conta. Deixa eu abrir ordens futuros. Histórico de ordem, histórico de trade. Eu queria ver onde transações. Eu queria ver os valores que eu coloquei na conta. Eu acho que é aqui. Valor do ativo. Tá, deixa eu procurar aqui só um pouquinho. Perfeito. Deu uma pausa aqui, já voltei. Vou mostrar para vocês aonde ver, tá? Então, histórico de transações pode ser aqui ou pode ser lá onde eu estava mesmo, lá e apertar em histórico de transações também, né? Que é essa tela aqui de tudo. Aqui eu vejo todas as transações que estão sendo realizadas, mas eu vou filtrar aqui o período. Vou pegar aqui desde o dia 1º de outubro, se eu não me engano eu comecei no dia 19. E eu vou filtrar aqui só o transferir, que é aquela opção interna que nós utilizamos. Então eu tenho aqui todas as transferências que eu fiz, então dia 19, 21, depois 2 e 6, tá? Então eu vou considerar todo esse valor aqui como um valor que eu coloquei, mas a partir do primeiro dia aqui ele já está operando com lucro, tá? Então eu vou somar aqui com vocês rapidinho. Então 99,3 mais 99 mais 50 mais 106,1. Então eu coloquei aqui 354 dólares com 40 centavos, tá? Então esse é o valor que entrou na minha conta, né? Ele não tinha nada antes aqui. Esse é o valor que entrou na minha conta por transferência da minha parte. E eu comecei a operar o robô já no dia 19 com 100 dólares, tá? Como o robô ele começa a operar e ele já vai utilizando margem, eu só fui colocando mais, tá? Mas acho que isso não impactou porque as moedas já estavam operando. Eu até coloquei mais moedas, eu forcei o robô, ele pegou essa alta gigante do Bitcoin também, e as moedas acompanharam, né, de certa forma, então eu peguei um período bem turbulento. Esse é o valor que eu entrei. Agora a gente vai ver quanto eu estou de dinheiro neste momento, que é a tela que eu estava antes. No momento, eu estou com 443 dólares de margem. E o saldo de carteira, que é a soma do saldo mais o que está no flutuante neste momento, 510. Então eu vou colocar aqui menos 510. 510,8, né? Vou colocar mais 0,8 aqui. Opa, é menos 0,8 menos 0,8. Beleza, então 156,40. Deixa eu só fazer um vezes menos 1. Aí. Ele não deixa fazer vezes menos 1. Então é isso aí, vocês entenderam. 156,40 em tese é o valor que eu ganhei com o robô, né, que aumentou da banca, é o valor que aumentou da banca, vamos dizer assim. Mas se eu quisesse fechar agora o robô, fechar agora, neste momento, né, parar todas as posições, eu deveria descontar aqui o 67, então mais 67. Então daria aí 90, 89, 90 dólares de resultado. Isso se eu quisesse fechar agora, tá? Esse ganhos e perdas, porque eles variam, então às vezes está 80, já chegou a estar 40. Realmente é um valor que fica bem controlado, mas esse é o valor agora, tá? Então vamos supor que eu quisesse fazer isso agora, 89, então vou colocar, arredondar para 90, menos 354 que estava lá, dividido por 354. Então aí deu 25% de ganho se eu quisesse fechar agora com essas percas de agora, com esse valor negativo de agora, 25% de resultado, tá? Se eu quiser tirar os 30 dólares que eu coloquei no robô
para comprar gás, aí muda um pouquinho. Então seriam não 90, mas 60 dólares. E aí dividido, né? E daí não por 354, porque se eu for considerar o meu investimento total, foram os 354 de banca e mais 30 dólares. Esse é o meu investimento total. E o meu ganho é a diferença entre os dois. Então eu deveria descontar esse valor aqui do ganho ou adicionar no total. Então dá para fazer por um ou por outro, tá? Então eu vou utilizar os mesmos 354. Então aqui deu 17% de ganho, tá? Por quê? Porque eu tirei 30 dólares do meu lucro porque foi pro robô, ou então eu aumento 30 dólares ali do meu saldo total para fazer a divisão. Então 17%. Então vamos lá. Duas formas de você olhar isso aqui, tá? Tô lá, comprei um gas que eu vou utilizar durante muito tempo. Então eu vou só olhar o valor que eu tô de variação dentro do mês aqui, utilizando só o meu resultado da corretora. Deu aí próximo de 25%. Ah, mas eu quero tirar aquele valor que eu coloquei lá, então vai dar próximo de 17%, tá? Então eu considero realmente valores muito bons. Tá, 165, Renan. E esse valor tá lá no bot? Bom, vamos lá. Eu vou vir aqui em início, vou vir aqui em lucro. Tá lá, 157, um pouquinho diferente aí dos valores. Cara, muito próximo, muito próximo. E aí eu quero mostrar para vocês agora outra coisa, tá? Em diversos momentos aqui eu tive valores negativos. Isso aqui é a forma com que o bot funciona para diminuir ali a tua chance de ser liquidado. Quase o stop loss ali, vamos dizer assim, porém de forma dinâmica. Então realmente é bem bacana e ele funciona isso aqui quando ele passa da quarta camada, tá? Então você tem ali uma configuração de quarta camada ou mais, e aí você coloca um lucro que você quer que ele atinja, por exemplo, 3 dólares, 2 dólares, e quando ele passa da quarta camada e atinge esse lucro nas posições long e short, ele realiza o negativo que está na pior posição para ir equalizando o teu flutuante, tá? Então realmente para mim isso aqui é o ponto mais positivo possível desse robô, tá? Ele torna aí muito mais difícil você tomar uma liquidação, tá? Pelo menos uma liquidação que você não vê ou que sobe de uma vez, tá? Então, assim, excelente isso aqui, excelente. Traz uma tranquilidade de funcionamento gigante esse processo. Eu sei que terei dias negativos, mas eu sei que está aumentando. É só eu ver o histórico aqui, tá? E aí eu vou mostrar um outro detalhe para vocês. Quando nós vemos aqui em registro, então aqui nós vemos todas as atividades, todas as posições, né, que foram fechadas, abertas, enfim. Por exemplo, aqui ó, a última foi da Neiro, um fechamento de short e um realizado de 1,78. E a anterior também foi da Neiro, 1,86. Agora eu vou lá na corretora. Eu vou entrar aqui na parte de futuros, onde estão as posições abertas. Eu vou vir aqui embaixo, ó, então aqui são todas as posições que estão abertas agora, tá? Pelo bot, né? Aqui toda a margem que está sendo utilizada. Eu vou vir aqui em histórico de transações, não, histórico de posições. Isso, histórico de posições. E eu vou ver as últimas fechadas. Ó, as duas últimas que eu vi aqui, ganhos e perdas de fechamento. 1,78, 1,86. Vamos procurar um próximo aqui, ó. 1,82, 1,95. Eu vou voltar lá, 1,82, 1,95 da AI. 1,78, 1,86, ó, 1,82 e 1,95 da AI. Então assim, aparenta ser tudo muito clean aqui, muito fácil de gerenciar, tá? E aí eu tenho aqui as posições, todas as moedas que eu estou utilizando, que eu posso inclusive mudar a forma delas aqui em modificar para grid ou para outra no momento que eu quiser, tá? Então,
basicamente assim, configurações que eu coloquei, tá? As, num primeiro momento, todas as recomendadas pelas planilhas. E aí depois aí eu comecei a mexer, tá? Comecei a deixar esticar mais, porque ele faz um controle de flutuante muito grande, tá? E aí um detalhe que eu achei legal, tá? Ele tende a manter ali entre 15%, 10%, 20% do flutuante da banca. E depois disso ele meio que começa a se corrigir, sabe? Então, eu acredito que se você tiver uma banca maior ou tiver condição de colocar uma banca maior, ele faça menos correções também. Então, esse é um ponto bem bacana. Tá? Então, a minha recomendação aí para quem quer ver um resultado um pouco mais volátil é utilizar a Edge DCA, tá? E aí utiliza os valores padrão lá da planilha. Essa é a minha recomendação. E se você quer também um resultado legal, só que com um pouco menos de volatilidade, usa grid também com os valores padrões, tá? Então, eu recomendo dessa forma. E aí, então, só finalizando, pessoal, voltando aqui, vou aumentar o valor que eu tenho nessa banca. Eu vou colocar $1.000 aqui, ou melhor, vou colocar mais $500 para virar $1.000 de banca. Hoje ele saiu ali de 354 para 510. Então eu vou colocar um valor aqui, vou dobrar esse valor e vou ver como que o robô vai se comportar a partir disso, tá? Então espero que você que ainda tem dúvida de utilizar o Apollo Bot tenha conseguido ver um resultado aqui legal, tá? E eu peço aí de novo, tá, pessoal, uma compreensão aí. Eu não vou mais postar vídeos mostrando resultados assim. Isso aqui uma promessa que eu fiz aí para quem está utilizando o bot e queria ver e está aguardando. Eu tive 16 pessoas que se cadastraram com o meu link aqui, tá? E 4 estão utilizando essa ferramenta. E deixa eu mostrar para vocês, só para vocês verem aqui. Sendo que um é a minha conta mesmo, de uma segunda conta que eu fiz. Ó, então esse aqui é o meu ID, tá? Ele tá na descrição, obviamente, mas igual eu falei, né, você não precisa utilizar o meu, você pode utilizar ou aquele que é do desenvolvedor lá, ou você pode utilizar de qualquer outra pessoa que já tem, tá? E aqui na parte de parceiros, mostra 16 pessoas aqui, né, os IDs que aparecem aqui para mim, né? Sendo que esse KQ7 aqui é meu mesmo, tá? É uma segunda conta que eu fiz. E o restante aqui são de pessoas que cadastraram e só 3 aqui, né, tirando a outra conta minha, só 3 estão utilizando. Só para vocês terem uma ideia, esse cara aqui, ó, aqui tanto nos dois aqui e no meu, cada cada compra de gas aqui eu ganhei $12 aqui. E mais $50, $52 eu acho, nessa compra aqui. Então eu tirei isso aqui e joguei para dentro da corretora, tá? Nem sei se dá para ver, acho que dá. Ó, tá aqui, ó. 12, 12. Ah, o primeiro eu não tinha ganhado, porque tem que ativar a parte de rendimento, senão você não ganha. Então, ó, só nos três aqui, 12 sendo o meu mesmo, são $64 que você ganha. É aqui, gente, que todo mundo ganha dinheiro divulgando o bot, tá? Não se engane, pelo menos inicialmente. Imagina quanto que um alcance de vídeo consegue gerar aqui. Às vezes o cara tem mais de 100 pessoas, 1000 pessoas aqui. É aqui que o cara ganha dinheiro. E ele não te conta, tá? Então, igual eu falei, é uma pena o Apollo Bot ser obrigatório a ter um código de indicação para cadastrar. Mas também quem forneceu o código de indicação só ganha se pedir para aquele Joey lá do Telegram. Ele tem que ativar. Ou você pode pedir, eu acho que se não me engano, por aqui, pelo painel de feedback aqui. Você consegue mandar uma mensagem. Se eu não me engano, aqui. Quando você não tem, eu acho que ele tem mais um botãozinho. Então, assim, pelo menos isso. Não é toda pessoa que já vai ganhar. O cara tem que ir lá e solicitar para fazer isso. Eu solicitei para ele e eu vou mostrar para vocês também. O vídeo está ficando longo aí, gente, mas é importante que vocês saibam de tudo isso também.
Joey, deixa eu entrar aqui, enviar mensagem. Olha lá. Inclusive eu mandei no início, quando eu mandei essa mensagem, eu mandei no nosso grupo do Telegram também, tá? Ó, eu mandei ali, perguntei, já tinha, quando eu mandei o print, ó, tava com 8 pessoas e um cadastrado e eu não ganhei a recompensa, né? E aí eu mandei o código, ó, então o próprio código, ó, 7WC, deixa eu voltar ali, olha lá, o código 7WC. E aí quando eu mandei para ele, deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui. Eu não consigo traduzir essa parte? Não. Aí ele manda para criar uma conta com o código dele, da mesma forma. E aí ele fala que vai começar em 45 e pode criar até 80%. Aí eu pergunto se eu tenho que esquecer a minha conta atual. Aí ele fala que não. Ó, daí eu peguei e mandei aqui. Ó, isso aqui é uma conta aqui que ele criou, tá vendo? Ó, 45% de comissão. Que ele criou não, que eu criei e passei para ele. Aí ele fala que a conta nova é só para utilizar para marketing. Então eu não preciso nem operar nela. É literalmente a parte de pirâmide. Cara, usei meu link, usei meu link, usei meu link. É só para entrar o dinheiro. Só para entrar o dinheiro. Então, tipo, eu não estou usando esse que ele criou, tá? Eu não estou usando. Estou usando o meu mesmo ali, porque senão, enfim, perde a razão do motivo de eu estar fazendo esse tipo de vídeo. Mas basicamente assim, você tem uma conta que você não precisa sequer operar nela, é só para entrar dinheiro. Imagina 80% de todo mundo que o cara consegue colocar no link de indicação. Tá vendo porque você tem que deixar o like nesse vídeo? Eu faço esses testes para vocês aqui, tá? Beleza? Então assim, use o meu código ou use um código de um colega seu aí, se pede para ele ativar antes, pede para ele ganhar um troquinho, vocês que mandam aí, tá bom? Então deixa eu voltar aqui. Gente, obrigado por esse vídeo. Desculpa aí por ficar longo de novo. Espero que tenha esclarecido aí. A Apollo Bot me passou muito mais segurança do que a Cointech2U. Se você for utilizar, utilize com segurança o dinheiro da pinga. Não utilize pelo meu vídeo, procure mais. Tá bom? Fique com Deus e até a próxima.